Quem está preparado, diga amém. Eu quero que vocês participem comigo. Eu não gosto de falar sozinho. Quem tá ansioso aí, animado para saber aquilo que Deus vai falar, fala amém, galera. Tamo junto. Vamos juntos. Bora? Galera, hoje eu quero compartilhar com você um título que tem falado muito ao meu coração. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no sábado. Eu não vou dizer o título ainda para te deixar com curiosidade, para você estar ligado aí nas nossas próximas ministrações. Mas o título que eu quero falar hoje com você tem um pouco a ver com a nossa mensagem de sábado. Então, eu posso dizer que hoje é um gostinho. Hoje é um spoiler daquilo que a gente vai compartilhar no sábado, amém? Então, você que está ansioso para o sábado também, assim como eu, cara, presta atenção nessa mensagem, nesse devocional, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, amém? Bom, vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Bom, essa semana eu tive uma notícia muito boa e eu comecei a compartilhar com a Dani essa notícia e logo em seguida vieram alguns pensamentos na minha mente. E eu fiquei meio que conversando com ela ali, debatendo com ela aquela situação que estava acontecendo. E eu comecei a ficar preocupado com várias outras questões que viriam com essa bênção. E eu estava preparando uma outra coisa para compartilhar com vocês nessa noite, desculpa. À tarde foi o que Deus falou comigo, né? Eu tava pensando em outra coisa para compartilhar com vocês nessa noite. Mas aí no almoço a gente teve uma outra conversa e Deus foi muito direto e muito claro comigo quando eu estava orando, pedindo direção para aquilo que Ele queria que eu compartilhasse com vocês nessa noite. Então, certa vez eu ouvi de um pregador que os maus pensamentos são como pássaros que voam sobre as nossas cabeças. São como pássaros que voam sobre as nossas cabeças e a gente não pode deixar que eles façam um ninho em nossas cabeças. Por exemplo, os maus pensamentos, eles rondam a nossa cabeça. Isso é inevitável. Você não pode impedir que um pássaro ronde a sua cabeça, mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. Você diz: ei, pássaro, sai daqui, vai embora. E ele vai embora. E essa simples ilustração de um pássaro rondando a nossa cabeça, não permitindo que a gente faça um ninho, não permitindo que ele faça um ninho sobre a nossa cabeça, essa simples ilustração revela para mim e para você uma grande verdade. Essa simples ilustração nos revela uma profunda verdade da palavra de Deus. Literalmente, a gente precisa espantar qualquer pensamento ruim e não permitir que eles se alinhem sobre nós, que eles façam um ninho sobre nós. Então, cara, deixa eu te dizer uma verdade que às vezes você não vai gostar muito. Maus pensamentos sempre vão existir. Pensamentos negativos sempre vão existir, mas você não pode permitir que esses maus pensamentos, esses pensamentos errados, façam um ninho na sua cabeça. Eles entrem de fato na sua cabeça. E aí, Lucas? Tudo bem, eu não posso impedir, mas como impedir? Bom, vamos lá. Como impedir os maus pensamentos? Ou melhor, como vencer os maus pensamentos? Acho que essa palavra é melhor. E eu quero trazer para você na palavra de Deus algumas instruções que a gente vê clara na palavra de Deus sobre como vencer esses maus pensamentos. Primeiro eu quero compartilhar com você sobre o que não fazer
aquilo que a gente não deve fazer. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais inferior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. A primeira coisa que a gente deve se preocupar é o que não convém fazer para que os maus pensamentos permaneçam nas nossas mentes. E eu quero trazer, a partir desse versículo, alguns conselhos práticos para você. A primeira coisa que a gente deve entender é: você não pode alimentar maus pensamentos. Primeira coisa, você não pode alimentar maus pensamentos. Como eu disse, você não pode impedir que pássaros voem, mas você pode impedir que eles façam os ninhos. Ou melhor dizendo, você não pode impedir que eles venham, mas você não pode alimentar esses maus pensamentos. Jesus, ele disse no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que os nossos olhos são como lâmpada, a lâmpada do nosso corpo. Jesus disse que os nossos olhos são como a lâmpada do nosso corpo. Eles servem como, a gente pode entender então de uma maneira atual, os nossos olhos servem como um dispositivo de entrada para a nossa memória. Tudo aquilo que a gente vê entra na nossa memória. Por isso, cara, Satanás, ele é muito burro. Satanás, o inimigo, é muito burro. E a gente às vezes cai nessa conversa burra de Satanás. Porque o inimigo, Satanás, ele investe pesado na imagem. Satanás, ele investe pesado naquilo que chama a nossa atenção. Por exemplo, se eu colocar um prato de brócolis aqui na minha frente, não vai fazer nem cócegas. Mas eu sei que, por exemplo, para Dani, eu sei que, por exemplo, para o meu irmão Natan, aquilo vai encher os olhos deles. Eles gostam muito de brócolis. Eles gostam daquele brócolis com alho, com manteiga. Aquilo chama a atenção deles. Aquilo levanta algo bom para eles. Para mim não faz nem cócegas. Então, o inimigo sabe que para mim o brócolis não faz nenhuma cócegas. Mas se o inimigo colocar um prato de picanha com manteiga, com alho, ele sabe que aí eu vou olhar. Aí eu vou ficar... Se um prato de brócolis ficar na minha frente por 6 horas, o prato de brócolis vai ficar parado ali às 6 horas. Mas se um prato de picanha ficar ali na minha frente, não vai dar nem 5 minutos, aquele prato de picanha já vai ter sido devorado por mim. Ou seja, o inimigo não vai colocar na nossa frente algo que não chame a nossa atenção. Eu sei que isso é muito óbvio, eu sei que isso é muito claro, mas a gente sempre cai nessa mesma história, a gente sempre cai nessa mesma ideia. A gente olha algo e a gente fala: nossa, que lindo, que bonito, é de Deus. Nossa, Deus está nisso. A gente nem orou, a gente nem vigiou para ver se é, mas a gente olhou e viu que era agradável aos nossos olhos. E sabe desde quando o inimigo faz isso? O inimigo faz isso desde o Éden, quando a fruta era agradável aos olhos de Eva. Ou seja, o inimigo sabe aquilo que você gosta. O inimigo sabe aquilo que chama a sua atenção. E é isso que ele vai usar para chamar a sua atenção, para dar um start aqui na sua mente, para você começar a pensar: isso é bom, hein? Isso é gostoso, isso vale a pena. Eu digo para você, cara, evite assistir, evite ver coisas que não são boas para você. Se você sabe que determinada coisa é um problema para você, cara, foge disso. Sai disso. Não alimenta isso. Não tenta ver até onde você consegue ir. Não tenta querer
falar para você o quanto você consegue suportar. Não tenta, não alimenta, não fica subestimando você mesmo. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: não fique em companhias que não edifiquem a sua vida. Não fique em companhias que não edificam a sua vida. O cristão, como diz o Salmo 1, versículo 1, diz assim: não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Cara, foge disso. Sai disso. A gente compartilhou no sábado. Às vezes a gente diz uns para os outros, ou a gente engana nós mesmos dizendo: eu tô com tal pessoa porque eu vou evangelizar tal pessoa, eu tô evangelizando tal pessoa. Cara, você precisa ter muita sabedoria para fazer isso. Você precisa ter muita sabedoria para lidar com isso. Porque às vezes dá duas saídas, às vezes dá 2 encontros, você está falando que nem aquela pessoa, você está agindo que nem aquela pessoa. Pensa comigo, você é o único crente da mesa, você é o único crente ali. Você está numa roda de 5 pessoas, você é o único crente, tem 4 pessoas. Você acha que ali vão surgir conselhos que agradam a Deus? Responda para você, seja sincero com você. Você acha que ali vão surgir ideias, conversas que agradam a Deus? Se você for sincero com você mesmo, você vai dizer como eu digo: não vão surgir esses conselhos. Não vai surgir essa ideia. Então a gente precisa ter muita sabedoria e estar na mesa que a gente está influenciando, ou se a gente está na mesa sendo influenciado por aquilo que não agrada a Deus. Porque a partir dessas conversas, a partir desses momentos, a partir das coisas que alimentam os nossos olhos, a partir de mesas que a gente compartilha, os nossos pensamentos vão de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Amém? Então, procure estar com pessoas que abençoem a sua vida. Procure estar com pessoas que abençoem a sua vida. E esse é um dos pontos que eu vou compartilhar com vocês no sábado. Cara, você não sabe o poder de sair para tomar um café com alguém. Você não sabe o poder de sair para tomar um chá com alguém. O quanto isso é valioso. O quanto a gente tem implementado isso no nosso ministério. E o quanto os jovens têm dito pra gente: cara, é muito legal isso, é muito gostoso. É muito legal estar com você, estar com vocês e poder compartilhar algo que estava no meu coração e eu não podia compartilhar com ninguém, ou algo que eu não podia falar para ninguém. Um simples café, uma simples troca de conversa pode impulsionar a vida de alguém. E eu lembro que não foi nenhum café, foi uma simples conversa, sem um café, que impulsionou a minha vida, impulsionou meu ministério, impulsionou aquilo que eu queria viver com Deus. Então, procure estar com pessoas que impulsionem o seu chamado, procure estar com pessoas que impulsionem aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas eu tenho amigos. Cara, isso está te abençoando? Isso está te edificando? Não, então foge. Procure estar com pessoas que impulsionem o seu chamado. Procure estar com pessoas que impulsionem aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Senão você vai ficar sempre na mesma, senão vai ser sempre a mesma coisa. E isso não é bom, isso não é válido. Isso, vai trazendo pensamentos na sua mente que vão destruindo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que vão destruindo aquilo que você tem para realizar como chamado de Deus para a sua vida. Terceiro conselho: não fique ocioso. Não fique ocioso. O tempo, ele é precioso e ele precisa ser bem aproveitado. O tempo, ele é precioso e ele precisa ser bem aproveitado. O ditado diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Cara, a gente viveu um tempo que a gente nunca imaginou viver. Vamos concordar. Quem imaginou que iria viver um tempo onde a gente ia ficar em casa e a gente ia ficar
e a gente ia ficar distante um do outro por vários meses. Ninguém. A gente estava vivendo um tempo muito precioso com Deus. A gente tinha acabado de voltar do retiro, tava top, a galera tava na mesma pegada. Veio a quarentena, apagou várias pessoas. Várias pessoas viraram pra gente e disseram: eu não me acostumei com o culto online. Eu não acostumei com isso. E o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram ociosas. Muitas pessoas ficaram com muito tempo livre. E cabeça vazia é oficina do diabo para fazer o que ele quiser. Para fazer o tempo que você tem, você ficar imaginando coisa. Nossa, fulano não me deu oi, então fulano não me ama. Ou eu tô sozinho e passou 2 horas que ninguém me manda uma mensagem. Eu não sou amado por ninguém, ninguém me ama. Então, nesse tempo, a gente começou a viver uma ociosidade muito grande. Muito grande. Mas, cara, oficina vazia cabeça vazia é a oficina do diabo para colocar o que ele quiser na mente da pessoa. Por exemplo, vamos pensar na galera que faz academia. A galera que faz academia também deixou de ir para o culto. A galera que faz academia também deixou de ir na academia. Pergunta, pra galera fiel mesmo, não tô falando que nem pra mim que vou na academia uma vez a cada 6 meses. Mas a galera que vai na academia todo mês, todo dia, quer dizer, que teve que parar completamente de ir pra academia. A galera deu um jeito. A galera teve alguma ideia bem mirabolante para continuar fazendo seus exercícios dentro de casa. Mas o crente não. O crente não. Falou, tô sem culto na igreja. Não leu a Bíblia nenhum dia. Não abriu a Bíblia nenhum dia. Aí começa a vir pensamento negativo. Começa a vir ideia ruim. E coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa na situação. A pandemia. Mas quando você quer, a galera da academia, quando quer, dá um jeito. Quantas pessoas não fizeram treino em casa? Quantas pessoas não fizeram conteúdo no Instagram trazendo treinos em casa? E a galera da igreja? Tá sem culto, né? Pois é. A gente é assim, cara. Quando é pra Deus, tudo é superlativo, tudo é relativo, tudo... tem uma desculpa. Por quê? Por que a gente é assim? Não pode ser assim. A sua mente precisa ser preenchida. O seu tempo precisa ser preenchido. A sua mente precisa ser preenchida com coisas úteis para a sua vida. A gente fez live toda semana. Ei, você não tem motivo para reclamar de que você não estava sendo alimentado. Eu, da mesma forma que você, fiquei sem ir para a igreja. Fiquei sem ir congregar, mas não deixei de assistir os cultos, não deixei de assistir as lives, não deixei de buscar Deus, não deixei de escrever as minhas mensagens. A gente precisa saber o que é essencial para as nossas vidas, a gente precisa saber o que é precioso para as nossas vidas. Você não pode deixar a sua mente vazia, você não pode deixar o seu tempo ocioso para que venham pensamentos que não venham de Deus. Amém? Procure se policiar para que os maus pensamentos não sejam alimentados, para que você não participe de conversas desnecessárias e que você não fique à toa, esperando. Vem algo de Deus, vem algo do inimigo, vem algo do mundo, vem algo de Deus. Cara, esteja focado em Deus para que venha coisas de Deus para a sua vida. Amém? Não descuide da sua mente. Não descuide da sua mente. Amém? Assim como a galera da academia não descuidou do corpo, você não pode descuidar da sua mente. Você não pode deixar de trabalhar a sua mente. Bom, Lucas, você falou coisas que eu não posso fazer, coisas que a gente não pode fazer. O que eu posso fazer então? Olha o que diz Romanos 12.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto é muito conhecido. E esse texto é incrível. E uma atitude indispensável para mim... Galera, rapidão. Vai acabar a bateria aqui. Agora foi. Uma atitude indispensável para a gente é assumir o controle da nossa própria mente. Lucas, como que eu faço isso? Como que eu consigo isso? Você não pode deixar a sua mente vaga. Você não pode deixar a sua mente ociosa. E isso é possível se você seguir alguns passos. Você quer esses passos? Então preste atenção nisso. Primeiro ponto, você precisa preencher a sua mente. Você precisa preencher a sua mente. A gente pode dizer que a nossa mente é como um grande depósito. É como um quarto livre. Que você pode guardar coisas boas e você pode guardar coisas ruins. E cabe a mim e cabe a você escolher o que será armazenado nesse quarto, nesse depósito vazio. E duas ferramentas preciosas para preencher a nossa mente é a palavra de Deus e o louvor. Ah, Lucas, achei que você ia me dar a dica top agora, a dica prática. Cara, você quer dica melhor do que a palavra de Deus e louvar a Deus? Através da palavra de Deus, isso gera fé no seu coração. Eu disse no começo que eu estava com dúvida. Eu disse no começo que eu comecei a pensar coisas que vai acontecer uma bênção na minha vida. Eu comecei a pensar coisas além daquela bênção que estava sobre a minha vida. Eu peguei a Bíblia e Deus começou a ministrar muito claramente no meu coração. E isso trouxe fé para a minha vida. Aí você bonitão, você bonitona, quer que a sua mente seja linda, quer que a sua mente seja sã, quer que a sua mente seja sadia, mas você não abre a Bíblia. Mas você não abre a palavra de Deus. Você não está atento para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Aí, quando você não está atento, começa a vir os pensamentos mais X possíveis. E aquilo toma conta da sua mente. E foi muito lindo isso que eu vivi hoje. No almoço, eu levei um choque de realidade da minha esposa. No almoço, eu levei um choque de realidade da minha esposa. Aí eu fui à tarde aqui, meditar naquilo que eu compartilhar, e Deus começou a dar um choque de realidade na minha vida também. Cara, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa louvar a Deus. A gente precisa preencher a nossa mente com o quê? A gente não pode viver de emoção em emoção em culto. A gente não pode viver de louvor bonito em culto. A gente precisa viver da palavra de Deus. A gente precisa viver louvando a Deus. A gente não pode viver de sábado em sábado. A gente não pode viver de domingo em domingo. A gente precisa viver diariamente com Deus, para que Ele tenha a liberdade de falar diretamente comigo e com você. Foi muito claro, foi muito óbvio aquilo que Deus queria tratar no meu coração hoje. Mas por quê? Porque eu abri a palavra de Deus. E às vezes a gente quer preencher a nossa mente e a gente não abre a palavra de Deus, a gente não vê o que Deus quer falar. A gente só fica pensando e a nossa mente vai longe, a nossa mente viaja. Cara, estuda a Bíblia, leia a Bíblia, tenha tempo com Deus, louve a Deus, busque a Deus
Isso vai preencher a sua mente. Amém? Entregue-se à obediência de Cristo. Peça que Deus encha a sua mente com a sua presença. Peça que Deus entregue toda a sua mente a Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10:5, em 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cara, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você tem noção desse texto? Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E para isso, é preciso o quê? Eu disse para você, o pensamento ruim vai vir, o pensamento negativo vai vir, a tentação vai vir, mas lá em Tiago 4:7 diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, resistir ao diabo e ele foge de você. Está na Bíblia. Existem pensamentos que são de origem maligna e você deve sim combatê-los espiritualmente. Se você tem pensado algo negativo, se você tem pensado algo que não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, fala para você, ora, Deus, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Deus, eu levo cativo todo esse pensamento em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Em Cristo Jesus você tem autoridade para isso. Não permita que esses pensamentos cativos, esses pensamentos negativos reinem na sua mente. Amém? Busque a mente de Cristo. Quando eu e você nos entregamos a Cristo, quando eu e você recebemos a Cristo, devemos deixar que Ele tome controle total das nossas vidas. Não só de uma parte. Controle total. Ah, eu vim para Deus porque eu estava precisando de algo na área da saúde. Não, tá errado. Você vem para Deus e você entrega o seu completo. Você se entrega por inteiro a Deus. E a gente precisa amar a Deus de todo o nosso coração. A gente precisa amar a Deus de toda a nossa mente. Por inteiro, por completo. Não só a parte que convém a gente, mas por inteiro, completamente. E é preciso também, algo que diz lá em Gálatas 5:22, buscarmos os frutos do Espírito Santo, mas algo que eu vejo tão necessário, e isso se encaixa a mim primeiro, a gente deve buscar o domínio próprio. Quantas vezes acontece alguma situação e a gente quer responder na lata? Quantas vezes acontece algo e a gente quer espernear na hora? Quantas vezes acontece alguma situação e a gente quer responder na hora? Cara, a gente precisa ter domínio próprio. Quantas vezes você já falou alguma coisa e não era aquilo que você queria falar, porque você não sabia a situação por completo? Quantas vezes você já falou algo para alguém e a pessoa te explicou a situação e não era aquilo que você estava pensando e você pensa, poxa, deveria ter esperado, deveria ter pensado melhor. E algo muito, muito interessante que eu vejo lá em Efésios também é sobre o escudo que Deus ele promete para mim e para você. E Deus ele fala sobre o capacete da salvação. Deus ele fala para preenchermos a nossa mente com a mente de Cristo. E com o capacete de Cristo, a gente não pode deixar que esses maus pensamentos entrem na nossa mente. A gente não pode deixar que esses maus pensamentos reinem na nossa mente. Amém? Um cristão, ele não pode pensar como o mundo pensa. Então, a gente precisa preencher a nossa mente com coisas que vêm de Deus. A gente precisa entregar os nossos pensamentos a Deus e a gente precisa buscar ter a mente de Cristo. Cara, cuida bem da sua mente. Assim como você cuida bem de alguma coisa, você precisa cuidar bem da sua mente. A gente tem o nosso cachorrinho, a gente tem o nosso corpo, a gente fica preocupado. Não, eu não posso comer muita besteira, eu preciso cuidar do meu corpo. Não, eu preciso cuidar do meu bichinho, eu preciso levar ele passear, eu preciso levar ele no veterinário. Não, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo. Assim como a gente precisa cuidar de diversas coisas na nossa vida, a gente precisa cuidar da nossa mente.
Sabe por que tem tantos problemas hoje em dia? Sabe por que o grande mal dos nossos dias é a depressão, é a ansiedade, são as síndromes? É porque a gente não cuida. É porque a gente tem deixado a nossa mente de lado. E a gente deixa que a nossa mente seja convencida com qualquer besteira, com qualquer lixo que venha. E não pode ser assim. Não deve ser assim. Cuida da sua mente. Cuide da sua mente. Porque você pode sim vencer esses maus pensamentos. O Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Que você possa fazer a oração desse Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. E eu termino com um exemplo de José. José, pai de Jesus. José, quando soube que Maria estava grávida, ele ficou... Eu sempre penso em José. Imagina, José, cara. Se coloca na situação de José, mesmo que você for uma mulher, se coloca na situação de José. A tua esposa está grávida. Você nunca teve relação sexual com ela. A tua esposa está grávida. A cabeça de José ficou... Nossa, ela me traiu. Nossa, ela se deitou com outra pessoa. Pensa, quantas vezes eu e você não ficamos na situação de José? Aconteceu alguma coisa, a nossa cabeça viajou, a nossa cabeça foi lá longe, pensando 1001 coisas, pensando só coisa ruim, só coisa negativa. Aí um anjo do Senhor veio até José e disse para ele: José, Maria, ela continua virgem, e esse filho que ela está esperando é uma promessa do Senhor, é uma promessa de Deus. José se levantou daquele sonho, se levantou daquele sono, dizendo para Maria, literalmente, pegou a mão de Maria assim e disse: vamos junto, vamos enfrentar isso que está acontecendo. E eles viveram a grande promessa, a grande bênção de serem os pais terrenos de Jesus aqui na terra. Assim como José, eu e você, a gente deve buscar intimidade com Deus, de forma que Deus nos mostre que os pensamentos deles, o pensamento dele é muito mais alto que o nosso, de forma que ele mostre para mim e para você que os pensamentos dele são muito melhores do que o nosso. De forma que a gente seja impedido de fazer coisa errada, de forma que a gente seja impedido de ter esses pensamentos errados. A nossa mente, infelizmente, não tem a tecla delete. A nossa mente não tem a função Ctrl Z para apagar ou desfazer coisas erradas que a gente pensa. Mas, cara, presta atenção nisso. A gente não tem a função delete. A gente não tem a função Ctrl Z que apaga, que desfaz coisa errada que a gente pensa. Mas ei, você tem disponível, você tem à sua disposição o sangue de Jesus que apaga todo pecado, que apaga todo pensamento cativo, que tira todo pensamento negativo da sua mente. Então, em nome de Jesus, que todo pensamento cativo, que todo pensamento negativo da sua mente seja destruído. Em nome de Jesus, que você possa ter a mente de Cristo, que você possa pensar como Cristo pensa e que você saiba que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores que os seus, eles são muito mais poderosos que os seus. Coisa nenhuma é capaz de destruir aquilo que Deus pensa de você, aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus preparou para você. Às vezes a gente fica como José, sem saber como reagir, sem saber como fazer. Aí vem todos os pensamentos possíveis. Mas Deus está dizendo para você: o meu sangue tem poder para desfazer
todo pensamento negativo. O meu sangue tem poder para destruir todo pensamento cativo. Então, em nome de Jesus, eu oro para que você tenha a mente de Cristo, para que você pense os sonhos que Deus tem para você, para que você viva os planos que Deus tem para você. Cara, eu não viveria nada daquilo que Deus tem para mim se eu ficasse preso àquilo que a minha mente tenta colocar como verdade, mas eu continuo e eu sempre vou continuar a crer naquilo que Deus diz para mim, naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Então que nessa noite você possa ser preenchido com a verdade daquilo que Deus diz para você, da verdade daquilo que Deus diz que é verdade para você, e não que o mundo tenta empregar para você, e não que as outras pessoas tentam empregar para você, ou não o que os seus pensamentos tentam dizer que é verdade para você. A verdade é aquilo que Deus diz que é, a verdade é aquilo que a Bíblia diz que é. Então toma posse disso, toma como verdade isso. Por mais que você não possa pagar, por mais que você não possa deletar, você tem o sangue de Jesus disponível para você, que apaga todo pecado, que apaga todo pensamento cativo, todo pensamento negativo, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus e te agradecemos por essa palavra, Jesus. Te agradecemos porque através daquilo que o Senhor nos ensina, nós sabemos que nós podemos viver a plenitude daquilo que o Senhor diz para nós. E Pai, nós temos vivido tempos tão difíceis, tempos em que a nossa mente é bombardeada com notícias, tempo que a nossa mente é bombardeada com fake news, tempo em que a nossa mente é bombardeada com ideologias, tempo em que a nossa mente é totalmente pregada contra aquilo que a gente acredita na palavra de Deus. E Jesus, pelo teu nome, pelo teu sangue que foi derramado na cruz, nós oramos. E na autoridade, na autoridade que há no teu nome, Jesus, eu oro e abençoo pessoas, Deus, que estão com seus pensamentos cativos, estão com seus pensamentos aprisionados, estão com seus pensamentos presos em coisas que não condizem com a verdade, que é aquilo que o Senhor diz para essas pessoas. Então, em nome de Jesus, Pai, que possamos viver a tua verdade. Em nome de Jesus, que possamos viver a verdade que há na tua palavra. Que em nome de Jesus possamos viver aquilo que o Senhor diz. Que em nome de Jesus, que nada que vem de fora possa preencher a nossa mente, mas que sejamos renovados, transformados por aquilo que o Senhor diz que é a verdade, por aquilo que o Senhor diz que é a realidade. Pai, eu oro em favor desses que estão comigo nessa noite. E oro em favor daqueles que vão apertar o play depois, vão assistir depois essa mensagem. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento cativo, todo pensamento que não vem de ti, Deus, todo pensamento que destrói aquilo que a tua palavra diz, destrói aquilo que a tua verdade diz, Deus. Em nome de Jesus, que possamos viver a plenitude que há no teu nome, que possamos viver a plenitude que há em ti, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a nossa oração, firmes, convictos naquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. 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 Galera, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que essa palavra possa fazer guarida no seu coração e principalmente na sua mente. Que você sempre se lembre daquilo que Deus diz que você é. A palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Eu sei que pensamentos negativos sempre vão vir. Eu sei que a nossa mente a gente nunca vai conseguir compreender de fato a nossa mente, os pensamentos que vêm à nossa mente. É um estudo muito profundo, é um estudo muito longo. Mas que você guarde aquilo que Deus diz para você. Que você viva aquilo que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra
faça efeito na sua vida, assim como fez na minha. Cara, eu sempre compartilho aqui para vocês, eu sempre falo, antes de qualquer coisa, a palavra de Deus fala comigo. E tratou muito ao meu coração isso que Deus falou. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de forma poderosa. A gente vai continuar compartilhando sobre isso no sábado e eu sei que Deus vai libertar as nossas mentes de pensamentos cativos, de pensamentos que não vêm dele, de pensamentos que destroem os planos que Deus tem para as nossas vidas, pensamentos que interrompem aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu oro para que você viva plenamente aquilo que Deus tem para você. Eu oro para que você viva plenamente aquilo que Deus preparou para você. Ei, viva, viva, viva aquilo que a palavra de Deus diz. Receba isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. A gente se vê amanhã às 8 da manhã para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.